Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da seca do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Êxodo 34, versículo 22, quero dizer. Vamos meditar na palavra do Senhor. Estivemos meditando no livro de 1 Reis, depois 2 Reis, e agora estamos onde lemos na palavra de Deus, um versículo no livro de Êxodo, para nossa meditação na palavra de Deus. Deus faz um concerto com Israel, e o concerto é para ser obedecido. Meditamos anteriormente, deixamos algumas reflexões falando sobre a vida de Naamã. Era um chefe do exército dos sírios, era leproso e aconteceu o milagre na sua vida, porque ele creu. E estamos vendo aqui aonde Israel foi orientado guardar esse dia aonde todo Israel se juntava para adorar a Deus, para ali louvar a Deus, agradecer a Ele, por causa da colheita, por causa da sua plantação que foi abençoada, porque Deus o abençoou. Deus, Ele dá, mas Ele quer também. E eu quero lhe dizer nessa oportunidade, conforme estamos sendo orientados dentro das Escrituras, que criança só quer. Olha, quando você vê pessoas, observe uma coisa. Deus, Ele é pontualista. O ser humano também é para ser pontualista. Se você vai à casa de Deus, o culto ou a reunião começa de 7 às 9. Hoje, nos nossos dias, tem pessoas que estão chegando de 7h30, 8 horas, nem hora. E ainda mais, fica ainda escolhendo a mensagem, se não for do jeito que ele quer ou do jeito que ela quer. O que uma pessoa dessa vai colher? Onde é que você pode dizer que um cristão desse está adorando a Deus, está sendo fiel a Deus? Porque fiel a Deus não é só dar a oferta e o dízimo, não. Se fosse só isso daí, era fácil de ser fiel a Deus. Então, Israel tinha que obedecer isso que foi passado para eles. E no nossos dias hoje, a gente vê as pessoas só como numa empresa, passando o cartão e para marcar-lhe a sua presença, mas nada de adoração, nada de referência, nada de desejo de adorar e engrandecer a Deus, só em busca de bênçãos, cura quando está no aperto, direção, resposta, atrás do pão e do peixe. São meninos. Eu não tenho dúvida, porque a Bíblia revela isso. Se você faz isso, você é menino. Você não alcançou ainda a idade adulta espiritual. Ah, mas eu tenho 10, 20 anos que confessou Jesus. Isso não amadurece ninguém, não. Eu quero lhe dizer aqui que isso não amadurece ninguém espiritualmente, porque se fosse, tem muita gente com esse tempo aí e ainda está no mesmo lugar. Não guardou nada espiritual. Dúvida,
não tem sabedoria, não tem entendimento, mostra uma pessoa insegura, sem comunhão com Jesus. É mais concordar com as coisas, com as heresias ou com as coisas do mundo do que com a palavra de Deus. Agora, para ir para a casa de Deus, às vezes nem perde culto, mas só para ir fisicamente. Quando eu medito na palavra de Deus para a minha vida, eu busco isso, porque eu preciso, irmão Vanderlei. Se você não dá ínfia, não dá valor, problema seu, eu dou, porque eu sei, é aqui onde Jesus tem me segurado, tem me dado graça, o vento tem soprado, ele não tem deixado o vento derrubar a minha casa por causa da sua palavra. Então, se você fizer do mesmo jeito, será da mesma forma, porque a palavra é válida para todos. Então, a colheita no fim do ano era um dia específico, marcado, que Israel se apresentava diante de Deus, ali com gratidão, com alegria no coração. O crente espiritual, o cristão espiritual, ele pode estar passando a prova que estiver passando. Ele tem alegria na sua alma, ele tem gozo, ele tem a presença de Deus. Agora aquele que é carnal, que é menino, fica se batendo. É uma peleja, é uma luta para se firmar com Jesus. Porque ele não tem desejo das coisas de Deus. Ela não tem desejo, apetite das coisas de Deus. De pessoas que dizem que são cristãos, que Jesus já me deu a oportunidade de falar das coisas de Deus para elas, e na hora que elas ouvem, elas batem em retirada. Há um redemoinho dentro delas dizendo: saia, saia. Isso é coisa de quem ainda não alcançou a fase espiritual. Pois também eu já encontrei homens de Deus e mulheres de Deus espiritual, da gente passar uma tarde falando das coisas de Deus. E quanto mais medita, o Senhor mais dispensa, e mais a gente se alegra, e mais Deus se manifesta, e mais a pessoa é edificada. Então é notável quem está no reino de Deus e quem alcançou ou está alcançando uma maduridade espiritual. É notável isso, a Bíblia mostra muito claro. A Bíblia mostra muito claro. Eu quero lhe dizer uma coisa: o reino de Deus, ele não é natural, ele é espiritual. Olha o que Jesus diz: o reino de Deus não é comida, mas é paz e gozo no Espírito Santo. É espiritual ou não é? É espiritual ou não é? Isso que Jesus está dizendo. Então, se você não alcançar, se eu não alcançar a maduridade espiritual, vai ficar no natural, vai ficar na fase de criança, nunca vai evoluir. E eu quero lhe dizer uma coisa tão séria: se você ficar ao lado de um cristão menino, você vai ser atingido. Porque a Bíblia diz que coisa boa é andar com sábio, mas sábio será. Mas se andar com tolo, tem pessoas que não sabem nem escolher com quem andar, não sabem nem olhar para a pessoa e saber se aquela pessoa é sábia ou tolo, ou nécio, que é o mesmo significado. Então Israel, eles, pelas primícias, pelos resultados do seu esforço, ele escolhia ali o trigo, ele secava, ali como resultado do que eles tinham plantado, eles iam colher agora os frutos. E na simbologia espiritual isso é a mesma coisa. Quanto mais você se força para ouvir, para aprender, mais tarde você vai colher
frutos e frutos e frutos, e Deus vai ser glorificado.